Olá, olá a todos. Mais uma entrevista hoje aqui no canal e nós vamos entrevistar uma pessoa especial. Como sempre, os convidados aqui são pessoas especiais e essa pessoa ela conhece muito sobre o mundo LGBTQI+. Se eu errei, eu vou pedir a ele que explique para a gente, fale um pouco mais sobre isso. Eu sou um grande e eterno aprendiz desse assunto e ele, acredito que seja um dos meus mestres, uma das primeiras pessoas que eu conheci e uma das primeiras pessoas que vem me contando, me falando, puxando minha orelha e também me ensinando bastante sobre esse tema. A gente vai falar com Bruno Nunes. Bruno é ativista LGBT, Bruno é administrador, educador museal, né? Como é que é, Bruno? Educador? É isso aí. É Eu vou educador deixar museal. museal, exatamente. Eu vou deixar que o Bruno fale para a gente, o Bruno se apresente e a gente vai contar um pouquinho da história dele aqui para todos nós. Bruno, querido, obrigado por estar aqui. Eu te agradeço imensamente. Na correria, hoje te fiz um convite, como sempre, você, generoso, amigo e parceiro, aceitou estar aqui com a gente. Mais uma vez, como eu falei antes, é um prazer revê-lo, mesmo que distante. Saudade de você. Como é que está, Bruno, nessa quarentena? Se apresenta para a galera aí, Bruno. Eu sou o Breno Nunes, eu sou bacharel em Eu chamo o Bruno, administração. só um minutinho, Bruno. Eu chamo o Breno de Sem Bruno a vida problema. inteira, beleza? Cara, eu sou o maior mico da história. Depois que o Breno se Não, apresentar, eu vou contar uma parada que vocês vão entender o que acontece comigo. Breno, logo te pedindo desculpa, por favor. não, que isso. Se apresente aí Todos pra os galera, meus Bruno. amigos também acabam às vezes brincando que é Breno, Bruno, porque é tudo parecido. Tudo Eu parecido. falo que o Breno foi para dificultar, né? Porque Bruno é mais comum. Exato, exato. Mas é um bom nome, eu gosto. É, então, Você eu então sou o estava Breno falando sobre Nunes. o Breno, por favor. Isso, sou bacharel em administração. Trabalhei nos últimos 3 anos aí como educador museal. Infelizmente, né, com essa pandemia, a gente deu uma pequena pausa nesses trabalhos, Exato. e pelo menos presencialmente, né? Virtualmente, todos os museus continuam abertos e acessíveis aí ao público em geral. A minha vida dentro, né, da militância LGBT começou com a minha própria vivência, minhas próprias experiências, né? Essas saídas do armário, como eu gosto de dizer, porque quando a gente é uma pessoa trans, pelo menos quando eu comecei a minha transição, você não ouvia falar sobre o que era ser uma pessoa trans. O que a gente escutava muito era sempre aqueles termos pejorativos, né? Uma ideia errada sobre o que é uma pessoa trans, e muito focado também na questão das mulheres trans e das travestis. Então, para mim, pelo menos quando eu comecei a minha transição, tudo era uma novidade. Então, eu costumo brincar que eu precisei sair de muitos armários, né? Seja o armário como um homem trans, seja depois um armário como um homem trans gay. Então, eu costumo brincar que a minha mãe teve muitas etapas de Sim, sim, muitas surpresa aí etapas. na vida Exatamente. comigo. Você é daquele Mas, filho que não provoca só a sensação do nascimento, né? Ou seja, não, ele vem como a Casas Bahias, né? Dando as prestações de emoção para os pais. isso, tem que poupar o coração, né? Falar aos poucos. Mas Verdade. eu costumo dizer que foi muito positivo, porque também me trouxe essa possibilidade de entender um pouco melhor sobre o meio que eu fazia parte, né, e que eu faço parte. Porque mesmo para gente que está nesse meio, eu acho que hoje, né, é uma coisa muito importante, existe uma liberdade muito grande para as pessoas se expressarem, para as pessoas se entenderem melhor e assim expor quem elas são. Então, hoje a gente tem aí, né, esse LGBTQI+, porque a gente tem uma infinidade de possibilidades da pessoa se encaixar em um grupo, né? Mas eu costumo dizer que todos nós do LGBTQI+, a gente é uma grande família, né? E como família, a gente costuma cuidar uns dos outros e dar esse suporte para quem também está chegando agora, né? Legal, legal, muito bom. Breno, eu sou dislexo e sou hiperativo, né? E, cara, trocar um nome para mim, assim, é uma coisa tão comum.
Geralmente, cara, assim, eu já paguei uns micos esses dias, eu tava lembrando, essa é a primeira entrevista que eu confundo o nome de um entrevistado, assim, é um mico clássico meu, mas é um clássico mesmo. Eu me lembro que uma vez, Breno, só para você entender como eu faço isso, eu tô aqui escrevendo, fazendo banner, falando contigo, Breno, e na hora da entrada, paga um micão. Tava numa reunião com um cliente, cara, e aí o nome desse cara, eu nem me lembro mais, eu sei que eu só chamava ele de Otávio. O nome dele era completamente diferente, não era Breno e Bruno, não. E aí, meu irmão, o que aconteceu é o seguinte, entrou, isso várias reuniões da semana, entrou um cara que eu não conhecia numa dessas reuniões, e esse cara, quando eu comecei a falar Otávio, ele falou, cara, você tá chamando o fulano tal de otário? Eu falei, cara, você é surdo? E o cara não entendia. E depois esse cara que eu chamava de otário falou assim, cara, ele é surdo, ele não tá entendendo o que... Ou seja, cara, foi um pico assim, estrutural mesmo, assim, que eu paguei. Te peço mil desculpas aí, Breno, mas o teu amigo aqui tem dessas coisas. Breno, não, mas sem problema. Eu também costumo confundir. Eu sou muito bom de fisionomia, mas de nome também é uma negação. É bom saber que a gente tem companheiro nesses sentidos aí. Breno, quem está com a gente aqui é Letícia Fiorotto, né? É isso? Se pronuncia? Isso. Está dizendo aqui, Bruno tem uma força na causa LGBT+, incrível. A militância dele, né? É fenomenal. Ou seja, obrigado, Letícia, que está aqui com a gente, e todo mundo que está aqui conosco comentando. Breno, bem, eu já vi só na tua apresentação que você tem uma história, né, incrível aí. Eu queria começar lá para o começo, né, se você se sentir confortável para falar, mas acho que a parte interessante para que as pessoas que estão nos assistindo saibam, você é um grande conhecedor da causa, como militante, como ativista, do direito da pessoa, do direito da pessoa LGBT, mas também do ser humano em si, né, no todo sentido. Mas você passou por uma fase que não deve ter sido muito fácil, né? Eu acredito que não seja uma fase muito fácil para ninguém, que é essa fase de você sair do armário, alguns saem, mas quem tem a coragem de no mundo que a gente vive hoje e no país que a gente, nesse momento, está vivendo tantas adversidades e desnecessárias e muito pesadas, né? De ser um gay, né, e fazer a transição e ser um homem trans. Né? Por favor, me corrija quantas vezes for necessária para que seja o meu aprendizado também para as pessoas que estejam aqui nos assistindo. Cara, como é que foi isso? Cara? Como é que foi isso na tua cabeça, na tua vida, na vida das pessoas que te amam, né? Isso é um beijo para Letícia, ela é uma amiga de longa data aí, também acompanhou a minha transição desde o início até hoje, a gente tem uma amizade muito forte. Ela também é uma militante muito boa aí, por mais que ela ache que não. Mas a minha transição, eu costumo dizer que revelar quem eu era, né, nessa parte exterior, foi muito uma questão de tempo e de entendimento que era possível. Porque, na verdade, né, esse sentimento, seja como uma pessoa gay, seja como uma pessoa trans, esse sentimento a gente carrega a nossa vida inteira. A gente tem muita certeza do que é, porque é tão natural que chega a ser confuso a gente ter que, assim, dizer para alguém o que a gente é. Pelo menos, para mim, sempre foi muito natural me sentir um homem e não entender, né, por que eu me sentia daquela forma no começo, porque não tinha informação, mas depois que eu comecei a ver que era possível e que aquele sentimento que eu carregava tão forte, que não tinha nada de errado por ele, tanto que assim, eu fiz terapia durante muitos anos para me conhecer, para me entender, até mesmo assim, para ter certeza de que aquele sentimento não era uma loucura da minha cabeça, um delírio ou nada do tipo, como muita gente costumava dizer. Porque quando você pensa, né? Isso eu estou falando de 10 anos atrás, que não é muita coisa, mas para essa evolução de conhecimento, né, e de acesso à informação que a gente tem hoje, é como se tivesse passado um século. Sim. Era muito diferente. Muito então, diferente. Assim, não se falava sobre isso quando
eu às vezes conversava com amigos, com conhecidos, parentes, né? Até mesmo dentro de casa, sobre como eu me sentia, era como se fosse assim, isso pode ser porque você é lésbica, isso pode ser porque talvez você esteja, né, você tem um jeito assim mais masculino, então você acha que é um homem. Então era sempre assim, as pessoas achando, né, e acabava que eu acreditava naquilo que eles me falavam, de que não era possível eu me sentir daquela forma, de que aquilo não era natural. Mas, na verdade, Sim. é uma coisa natural, é um sentimento natural, e eu acho que é até mesmo uma grande oportunidade de entender, né, afinal, o que é ser homem, né? O que é ser homem dentro da nossa sociedade, né? O que é ser homem diante das outras pessoas. Eu costumo dizer que talvez a minha vivência, né, com uma educação voltada, porque, né, teoricamente, biologicamente, eu nasci, né, assinalado como uma mulher, então eu acho que até mesmo essa minha convivência durante um período da minha vida, né, entendendo o que as mulheres passam na rua, me tornou um homem melhor. Talvez é uma oportunidade que se eu já tivesse nascido, né, Uhum. assinalado como homem, talvez eu Sim. não teria tido a oportunidade de aprender os meus privilégios enquanto homem e ao Uhum. mesmo tempo entender como respeitar melhor, né, ou como ter maior sensibilidade, até Uhum. mesmo com a causa a causa Sim. feminina, com as Né? mulheres, As porque mulheres. eu acho que foi um grande aprendizado, Sim, entendeu? certamente. Isso é muito importante. Você esteve dos dois lados, né? Ou seja, você sabe o que é andar na rua e ter a presença de um homem escroto, de uma pessoa escrota que não respeita as mulheres, que falam determinadas coisas, que quer tocar e determinadas coisas, enfim, que realmente só uma mulher mesmo para entender o que é isso, né? A gente costuma dizer que para saber de verdade aquele sentimento, só sendo, né, estando na pele daquelas pessoas, e nem sempre a gente consegue se colocar não é só empatia no que a gente está falando, né? É viver mesmo essa situação, e você pôde viver isso. E aí, nessa mudança, né, se você, como você disse, que aí você se entende, né? Você viu que não era uma loucura da sua cabeça, você se preparou antes para fazer isso, né? Entendeu bem essa tua vontade, tua necessidade, enfim, era realmente um desejo, algo que você queria transformar em você. E aí chega o momento de você fazer essa transição. Como é que foi isso para você e, como eu disse, para as pessoas que estavam à sua volta, né? Eu entendi que essas pessoas, algumas acharam que era uma coisa realmente da sua cabeça. Quanto tempo leva isso, Bruno? Explica para a gente um pouquinho. Breno. Isso. Assim, o início, né, é sempre complicado, porque é uma ruptura muito mais social do que pessoal daquilo que eu sinto. Porque o que eu era, o que eu sentia, para mim continua assim, sendo a mesma coisa, com a diferença de começar a ter maior conforto, né, ao me olhar no espelho e reconhecer aquele reflexo, né, ver que aquele reflexo agora realmente sou eu, né, agora realmente é isso que eu sempre senti, isso que eu sou. Eu acho que é um pouco mais difícil, né, para as pessoas que estão de fora, tanto que eu costumo dizer que, assim, teve pessoas que saíram da minha vida, né, amizades, né, e ao mesmo tempo teve pessoas maravilhosas que entraram na minha vida, e outras que acompanharam. Então, assim, eu acho que é um momento onde as pessoas que estão de fora, elas também passam por uma transição. É uma transição de entender, né, como te tratar agora, como chamar você, é uma transição, assim, de talvez até mesmo começar a reconhecer aquilo que você sempre foi. E é muito engraçado porque as pessoas que já estavam na minha vida e continuaram nela, hoje em dia é até engraçado, porque elas costumam dizer, a Letícia mesmo é uma, ela costuma dizer que para ela não consegue lembrar de mim de outra maneira que não seja essa, porque eu continuei sendo a mesma pessoa, só que assim, Legal. muito mais feliz, muito mais de bem comigo mesmo, de bem com a vida, muito mais positivo. Então eu acho que é uma oportunidade muito grande, né? E claro que, como você falou, no país que a gente vive, que às vezes falta informação, que às vezes falta um certo apoio, então que a gente passa, né, por muito preconceito de várias maneiras, às vezes no mercado de trabalho, às vezes dentro de casa, nas ruas. Então assim,
precisa, né, ter uma coragem muito grande, mas eu acho que Sim, também chega um ponto que é você pensar, né, eu quero ser feliz ou eu quero viver uma mentira, como se eu tivesse o sim, tempo todo atuando sendo algo que eu não sou. Então eu decidi viver a minha verdade, viver, né, para ser feliz, porque aquilo que eu sou não faz mal a ninguém. Muito pelo sim. contrário. Eu digo até Exato. que hoje eu me sinto muito mais à vontade e preparado para ajudar as outras pessoas, porque eu estou de bem comigo mesmo. Então, se eu estou de bem comigo mesmo, eu estou de bem para ajudar os outros, muito mais, né? Sim. Muito mais preparado. Eu imagino que quando uma pessoa que precisa, que foi o seu caso, de fazer essa transição, ou seja, o que é e sente que isso é importante e vai fazer a diferença na sua vida, você sai de uma vida que você, claro, você tem uma mudança, até a gente pode colocar até radical em alguns sentidos, né? Ou seja, está fazendo uma transição completa, no sentido de que você deixa de ser uma mulher para ser um homem, ter atitudes de homens, né? Legal depois você falar um pouquinho sobre isso, que comportamento isso altera, o que, que muda. Mas você deixa de ser uma pessoa que, durante muito tempo que eu entendi, você se sente infeliz, porque não era aquela vida que você tinha, para ser uma pessoa feliz. E é óbvio, como todo ser humano, tem algum momento que a gente não está bem, está triste, de novo volta alegre, ou seja, você passou a ser um ser humano normal, de bem com a vida, de bem com tudo, né? Ou seja, ao invés de ser uma pessoa triste, por não fazer a transição, né? Não fazer a escolha que você queria de verdade. Isso. E é uma coisa que eu acho muito importante, né, de se falar, que desde o início da minha transição e mesmo hoje, já com um pouco mais de informação que a gente tem aí, seja nas mídias, seja na própria internet, que trouxe essa facilidade de compreender assuntos em geral que a gente não tem conhecimento. Hoje em dia é muito possível a gente obter conhecimento, né? Mas mesmo hoje, como no passado também, muitas pessoas trans acabam fazendo suas transições por conta própria. E aí, o que que eu quero dizer com isso, né? Às vezes a gente não consegue acessar um serviço de saúde. E às vezes, mesmo no particular, a gente tem às vezes certos impedimentos, porque o médico não quer atender, porque ele acha que é, ele não se sente preparado para atender, né, o seu caso. Então, assim, infelizmente, dentro do SUS, ainda não existe vaga suficiente para todo mundo, e a gente sabe que é uma coisa que acontece em todos os lados, mas eu acho que é uma coisa que eu priorizei para mim, e por sorte eu consegui acessar o serviço público de saúde, é, foi sempre fazer tudo com acompanhamento médico. Então, assim, toda a minha transição, seja o acompanhamento de um psicólogo, para eu poder até lidar com o preconceito melhor, lidar com certas questões melhores, como ter o endócrino te acompanhando a sua medicação, vendo se tudo está ok, tendo esse acompanhamento de um assistente social que, de repente, pode estar te ajudando, né, a encontrar um local para você fazer esse tratamento hormonal. Então, assim, é muito importante ter esse suporte também. Eu sempre Legal. digo para todos que às vezes me procuram para falar sobre transição, como começa, o que, que tem que fazer, como é que faz. Eu sempre costumo dizer que a prioridade é cuidar da sua saúde, porque não Sim, adianta você estar por fora do jeito que você quer e de repente adoecer. É bom sim, você ter como viver plenamente aquilo que você é com saúde. Então, assim, infelizmente, nem todo mundo consegue acessar o serviço público de saúde, mas eu acho que hoje as coisas começaram a caminhar um pouco mais para que as pessoas consigam fazer isso com maior segurança, né? legal. Alguns hospitais já começaram a abrir suas portas. Eu mesmo já fui palestrar em algumas universidades para falar sobre isso, seja na Semana da Psicologia, seja às vezes falando com médicos que vão se formar em diversas áreas. E eu acho que é isso, as pessoas terem acesso à informação e muitas vezes ter essa oportunidade, como a gente está tendo agora, de divulgar, né, assim, as pessoas enxergarem realmente um ser humano, e não só uma palavra ali no dicionário ou dentro da CID, de que, uma pessoa trans. E às vezes não enxergar por trás daquilo um ser humano que quer viver pleno e quer ter, sabe, a liberdade de ser quem ele é. Legal.
Eu acho que esses esclarecimentos é muito importante, né? É uma questão de educação, realmente, de saúde, que faz aí que são informações muito importantes, né? Para que pessoas possam entender, e tem alguns casos que, como você tocou, que quando você está do lado de um profissional que tem condições de assistir você, por essa questão hormonal, até mesmo psicológica, você vai entender se é isso realmente que você quer, né? Você vai compreender mais essa tua ideia, essa tua expectativa e conseguir fazer, eu acredito, essa sua transição de boa e passar a ter uma vida feliz e plena, como o Breno está falando, ou seja, se torna uma pessoa melhor, o que ele está querendo dizer, evidentemente que ele trouxe todas as qualidades que ele tinha, isso aí não foi transformado, e passou a ter olhares diferentes para as pessoas, para o ser humano, passou a ser um ativista da causa, ou seja, ele só agregou ainda mais valor à sua vida, à sua existência, exatamente também porque conseguiu, né, Breno, ter uma adequação bacana, uma transição bacana, e você não tem nenhum trauma com toda essa tua atitude, né? Isso. Eu costumo dizer que é claro que a gente passa por algumas dificuldades, mas é sempre importante pensar que às vezes aquela dificuldade é momentânea. E quando você passar por ela, você vai ver que valeu muito mais a pena ter tido de repente aquela paciência de passar por aquele momento, aprender com ele, para realmente evoluir, sabe? Evoluir como ser humano, ver a sua própria transformação, porque às vezes a gente que está mudando aos poucos ali, vendo a aparência mudar aos poucos, a gente não tem dimensão de como já mudou, até que chega alguém que você não via há muitos meses, e a pessoa fala, caramba, já mudou tanto. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade que a pessoa tem de viver a sua verdade, de às vezes até conhecer quem são realmente os seus amigos e também entender, né, por exemplo, dentro da minha família, a minha mãe, o meu pai, minha irmã, eles precisaram também de um tempo para se adequar a isso, mas hoje é uma coisa tão normal, tão natural, que flui muito bem, sabe? Eu digo até que hoje eu tenho uma convivência muito melhor com a minha família do que eu tinha antes, porque antes eu não estava feliz da forma que eu estava. Então hoje o meu convívio familiar, o meu convívio com os meus amigos, social, melhorou muito do que era antes de eu começar a minha transição. Então eu acho que isso é muito importante para todo mundo. É uma coisa muito difícil a gente às vezes falar sobre algo e as pessoas não entenderem ou não conseguirem nos dar aquele suporte que a gente sente que precisa naquele momento, mas as coisas vão mudando, sabe? Tudo vai se transformando. E eu acho que é a gente se manter no nosso caminho, fazendo sempre o melhor que a gente pode. Às vezes, eu já passei por momentos, né, mesmo depois de começar a minha transição. E como você falou, né, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está tanto, mas eu acho que quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente se sente mais preparado para passar por todas as questões que surgem no nosso caminho. Sim, é verdade. Você tem que estar bem fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, né? Para que você consiga Exatamente. estar ali pleno e consciente da necessidade que você tem, ajudar pessoas, ajudar a si próprio, ou seja, ter uma vida normal, de boa, que é o que qualquer ser humano espera nesse mundão, né, cara? Assim, tá todo É mundo aqui isso. querendo ser feliz. Isso às vezes que é incompreensível quando a gente vê atitudes de pessoas que querem alterar, mexer, modificar a vida das outras pessoas, porque ela pensa de uma maneira e acredita que aquela maneira é a única, é a verdadeira, e que ali é, se, que todos têm que viver debaixo daquela ideia. Assim, é uma pena isso, mas como você falou muito bem, é uma evolução. Né? Há 10 anos atrás, como você falou, era uma coisa, hoje já por mais problemas que se tenha, a gente tem também uma evolução nesse sentido, e é por isso que a gente está aqui conversando sobre isso, é por isso que você tem pessoas incríveis falando sobre esse tema com muito conhecimento, com muita
a gente tem figuras ilustres, né, ou seja, no mundo LGBT hoje, que são conhecidas nacionalmente, internacionalmente, e isso é um sinal de mudança, né, Breno? Isso, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que cada vez que a informação ela vai sendo passada, repassada, isso ajuda com que mais pessoas consigam compreender. E eu costumo sempre dizer, eu acho que ninguém é obrigado a aceitar nada, mas eu acho que o respeito, ele tem que ser o princípio em tudo. Quando a gente convive em sociedade, quando a gente convive com outras pessoas, sejam elas conhecidas ou desconhecidas, eu acho que o respeito, ele tem que ser a primeira coisa em qualquer relação, em qualquer situação. E eu acho que às vezes falta um pouco isso, né? Esse respeito com o outro, seja ele o que ele for, o que ele faz da vida. Não à toa que, às vezes, quando eu falo, né, sobre direitos humanos, eu também sou um grande defensor dos direitos humanos. Muita gente não entende por que surgiu os direitos humanos, não faz ideia do que realmente para que ele serve, e eu acho que hoje a gente consegue dialogar um pouco mais com as pessoas, independente do local que esteja. Seja, por exemplo, agora com essa pandemia, a gente tem as lives que proporcionam talvez mais pessoas acessarem esses conhecimentos, né? Talvez pessoas que não poderiam estar em um lugar fisicamente, mas agora conseguem acessar essas informações e ouvir. E eu sempre digo também, eu sou o Breno, eu sou um cara trans, eu sou gay, mas talvez se você ouvir outra pessoa trans, outro homem trans falando, talvez a vivência dele seja diferente. Então eu acho que é muito importante, se você conhece uma pessoa que é trans, gay, sabe, que vive qualquer dificuldade que seja, ou qualquer desafio que seja, escuta o que ela tem a dizer, porque talvez ela é uma fonte de conhecimento para você, entender um pouco mais sobre a realidade que ela vive, o porquê de talvez ela estar ali, né, militando ou atuando em algum ativismo. Você vai ter uma fonte de conhecimento ali, talvez muito melhor do que o Google. Então, às vezes, é a gente aprender a ouvir o outro e respeitar o que o outro está vivendo, né? É super verdade, né? Assim, eu acho que, como você falou, o respeito é o princípio, né? Se você tem essa base, você vai conseguir é, aceitar ou compreender, que acho que é a melhor palavra nesse sentido, como você tem hábitos que outras pessoas não gostam. Esse convívio, na verdade, em casa, ele já né? Quando a gente tem a oportunidade e a gente passa durante um bom tempo, a maioria das pessoas na casa dos pais, né? E depois a gente percebe que a gente tem hábitos, por isso que já quem casa quer casa, quando a gente chega a uma certa idade a gente quer. Por quê? É porque o convívio é difícil, então a gente quer mesmo ter os nossos hábitos lá na nossa casa, então a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo. Cara, isso é uma coisa mínima que eu estou dando de exemplo, né, Breno? Que você pode ter a ideia disso, do respeito, né? Se você tem o respeito pelaquela pessoa dentro daquela casa que você convive, é sinal que você tem o sentido dessa questão do respeito mínimo. Estou começando lá na família, para que você entenda. Então, com isso, você pode ampliar, valorizar, entender que as outras pessoas também, quando você sai na rua, precisa desse respeito, desse carinho, e aí vai ficar um pouco mais fácil para você respeitar também as outras pessoas. Breno, eu queria avançar aí no conhecimento da tua vida, ou seja, falar. Você vê que eu sou mesmo, quero saber de tudo aí, de tudo mesmo, para passar isso para a galera, né? Como eu falei, e é verdade, Breno é um cara incrível, cara, uma pessoa doce, super amável, sempre disposto a ajudar. A gente pode passar lá o zap pro Breno, que ele vai responder e ele vai estar sempre ali pronto para te ajudar. E como vocês estão vendo, você é um cara que conhece muito sobre esse segmento, né? Porque é um ativista, viveu tudo isso. Breno, hoje, como é que você enxerga, né? Você é um administrador, você é um ativista da causa, você luta pelos direitos humanos, né? E como ter a sua profissão, né? Como é ser um profissional e ser um homem trans, né? Como a gente fala muito, eu venho
há 15 anos no mercado de inclusão, né, ou de RH, trabalhei muito com a inclusão da pessoa com deficiência, hoje voltada para a diversidade num todo, e eu sei que existe um grau de dificuldade, esse grau está envolvendo talvez a falta de conhecimento, maturidade do mundo corporativo, das pessoas, né, que lidam com a questão da contratação, talvez não, mas certamente também do preconceito. Como é fazer uma faculdade, se formar, ir para o mercado de trabalho para um homem trans, Breno? Então, eu acho que é legal começar falando um pouco sobre a minha vida dentro da faculdade, porque quando eu iniciei a minha faculdade, eu comecei muito novo. Então, dentro da faculdade, eu comecei a minha transição. E aí eu comecei a correr atrás do uso do nome social, que é um ponto muito importante e que ele vai linkando várias coisas que a gente precisa, né? Seja dentro do Legal. mercado de trabalho, seja dentro de uma escola, de uma universidade. Então, assim, seja usando também, né, os hospitais, seja público ou privado. O nome social, há pouco tempo, né, alguns anos atrás, ele foi reconhecido e hoje em dia já existe, né, uma lei para a gente poder estar exigindo o uso dele dentro de diversos ambientes e até mesmo para esses espaços se sentirem seguros a utilizar esse nome social, porque antigamente existia muito aquele receio de, mas eu vou usar um nome que oficialmente não existe. E hoje isso foi um pouco mais contornado, né, dentro a própria luta da comunidade trans para que o nome social fosse uma coisa reconhecida e que a pessoa tivesse o direito de exigir o seu uso. Mas dentro da faculdade, quando eu estava cursando, não existia nada. Não existia nenhuma lei, não existia, ainda era pouco falado, né, esse assunto. Então, eu encontrei muitas dificuldades. Eu me formei sem usar oficialmente o nome social, porém, nas pautas dos próprios professores, a maioria deles, por ver a minha situação, eu conversar, eles me chamavam como Breno. Então, assim, eu tive talvez um apoio muito maior por parte dos educadores do que por Legal. parte da coordenação e essa parte, digamos assim, mais estratégica dentro da faculdade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, isso foi uma coisa que trouxe um ponto muito positivo após a minha formatura. Porque alguns meses depois, e aí eu não sei se eu posso falar o nome da faculdade, né? Mas eles entraram em contato comigo por e-mail para falar que depois de tantas solicitações, né? Eu até costumo dizer, de tanto eu perturbar eles, Sim. Eles tinham tornado institucional o uso do nome social. Então era uma coisa que em qualquer lugar do país, a partir daquele momento, as pessoas trans que entrassem na faculdade poderiam já solicitar no ato da matrícula o uso do nome social. Um pouco depois, né, saiu essa lei, o que reforçou ainda mais, não só para a faculdade que eu fazia parte, mas aí para todas as outras. Isso foi uma coisa muito positiva que eu acho que a transição me proporcionou, né? Ser o chato para uma causa boa. Então, Sim. tive essa dificuldade durante a faculdade, o que não me impediu de me formar, porque eu sou bem persistente nas coisas. E após a faculdade, eu acho que é um ponto, assim, você, até como recrutador, né, você talvez saiba como que às vezes você encontra um profissional muito bom, mas você às vezes, e isso foi parte do meu TCC, né, da minha conclusão de faculdade, falar sobre a empregabilidade de pessoas trans, que sempre é uma dificuldade, né? E quando eu estava naquele momento de formatura, durante muitos anos eu tive muita dificuldade de acessar o mercado de trabalho, simplesmente por ser uma pessoa trans. Não era por incapacidade de habilidade, não era por nenhum tipo, sabe, de questão de entrevista, porque muitas vezes eu passava em todas as etapas. Exato. Com aquela Exatamente. vaga, você era perfeito para aquela vaga, mas não era contratado. Exatamente. Eu passava em todas as etapas da entrevista. No dia de levar os documentos para assinar a carteira, de repente tinha um agente vai ver, mas a gente entra em contato, vamos ter que falar com a área jurídica, e tudo devido, né, talvez, à falta de entendimento de que pode-se usar o nome social no ambiente de trabalho, seja no crachá, seja em um sistema, dependendo da função, seja onde for. Tanto que alguns anos após, né, sempre buscando um trabalho formal,
e durante muito tempo eu fiquei trabalhando informalmente em trabalhos, né, que a gente costuma dizer os freelancers ou trabalho temporário, porque era muito difícil acessar. Até que eu entrei no museu que eu trabalhei nos últimos 3 anos, e Legal. lá uma coisa muito positiva, que foi até um programa por parte, né, da própria Prefeitura do Rio, Trans Mais Respeito, eles encaminharam nossos currículos para diversos lugares. E aí eu Legal. fui chamado para fazer as entrevistas, passei e comecei a trabalhar nesse museu, e foi uma coisa muito boa, porque até mesmo por ser um ambiente cultural, né, e de público, então muitas pessoas acessam, muitas pessoas conheciam a minha história, porque muitas vezes, seja durante as visitas que a gente fazia com o público, eu contava um pouco da minha história. Então, as pessoas começavam, às vezes, até a tirar dúvidas, a falar de casos na família, de casos na vizinhança, e isso era uma coisa muito positiva, porque às vezes as pessoas tinham dúvidas em coisas tão pequenas e que era uma coisa simples, mas que às vezes elas não tinham a quem perguntar. Então, o meu trabalho ali como educador museal foi uma coisa muito positiva, não só para a minha vida, né, profissional, mas também, assim, para que eu pudesse expandir a maneira, né, de falar sobre LGBT, de falar sobre questões ligadas ao ser humano, né? Afinal, eu acho que essa dificuldade, né, de acessar o mercado de trabalho antes era apenas uma questão, talvez, de receio por parte das empresas, nesse uso do nome social, qual banheiro usar, que é sempre uma pergunta, né, que é Sempre muito é clássica, né? falada dentro dos ambientes, é clássica, e eu sempre falo assim, é um homem ou é uma mulher, independente se é trans ou não. Ah, é um homem, então é o banheiro masculino. É uma mulher, é banheiro feminino. Então, Sim. assim, eu acho que até mesmo depois dessas contratações por esse museu, muitas empresas começaram a olhar diferente e falar, ô, peraí, se Sim. lá eles estão contratando, então acho que não tem problema. Vamos E chamar também a galera. você estava num museu reconhecido internacionalmente, né? E também no lugar que é público, um museu, e que as pessoas tinham uma relação, um contato muito grande, acaba sendo um foco, uma referência, né? Muito bacana, né, Breno? Exatamente, eu acho que serve assim como exemplo de que dá certo, de que tudo bem, e é um profissional que, se está apto àquela vaga, esse detalhe de ser uma pessoa trans ou não é um detalhe muito pessoal e que não vai interferir no trabalho que essa pessoa faz. Sim. Como eu estava falando, durante a minha conclusão da faculdade, eu falei sobre isso, e muitas pesquisas que eu fiz, muitos estudos até hoje que eu continuo fazendo, a gente vê que às vezes, até mesmo empresas, né, que terceirizadas de RH, às vezes eles encontram uma pessoa muito boa e fica pensando em maneiras de apresentar aquele profissional, porque de repente o cara é gay. Aí fica com aquele, sabe, medo de que dentro daquela empresa exista algum impedimento, algum problema para a pessoa acessar aquela empresa. E é uma coisa muito boba, porque na verdade, quanto mais diverso é a sua equipe, melhor ela vai trabalhar. Ela vai pensar de maneiras diferentes, vai ter diversas ideias diferentes, e todas podem ser muito úteis no dia a dia. E eu Sim. tiro pela equipe que trabalhava comigo. A gente era um time muito diverso, e isso era uma coisa muito boa, porque para cada, sabe, desafio que aparecesse, para cada coisa que a gente precisasse pensar, cada atividade que a gente, né, iria trabalhar em cima, cada um tinha uma visão para dar, e no final saiu uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que essa diversidade no ambiente de trabalho, aí eu falo do LGBTQI+, inteiro, eu acho que talvez o impedimento de acesso a esse espaço de trabalho está muito mais ligado às pessoas, às vezes, terem o receio de como, né, tratar, como lidar com aquela situação, porque ainda não teve essa experiência, do que realmente por uma incapacidade desses profissionais. Eu acho que Sim. tem muita gente capaz que está precisando só dessa oportunidade para mostrar o seu potencial, sabe? Exatamente. Eu acho que as empresas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, ela pode compreender pela fala do Breno, pela formação do Breno, pela experiência do Breno, que existem profissionais que têm toda a qualificação para atender e resolver, né? Porque a empresa, quando contrata, precisa de uma solução, precisa
de um profissional que gere resultado. Então, esses profissionais estão preparados, sim. E muitas das vezes, como acontece em todos os pilares da diversidade, às vezes com a pessoa com deficiência, um negro, o grupo de LGBT, o que falta é oportunidade, porque eles têm sim condição. E às vezes algumas barreiras são criadas, como por exemplo, ele tem que ter inglês, ele não mora perto, ou seja, ele estudou numa faculdade X, Y, Z, enfim, mas se ele está adequado à sua vaga, eu acho que a empresa tem condição, sim, até uma possibilidade grande de fazer com que isso aconteça dentro da sua própria estrutura, ou seja, por que não essa faculdade vai ajudá-lo a fazer após, né, o doutorado, o MBA, o inglês, enfim, isso vai gerar uma possibilidade vai derrubar essas barreiras e fazer com que essas empresas tenham profissionais tão qualificados, tão diversos, e aí chega ao ponto que o Breno falou. Você vai ter um grupo tão ali diversificado que vai ter pensamento diferente e os seus resultados certamente também serão melhores e diferentes. Breno, bem, então a tua experiência no mercado de trabalho, como qualquer, ou quase que 100% homem trans, mulher trans, e já foi assim com o gay, né? Porque eles não precisavam, eles não podiam falar que eram gay, né? Porque senão, como é que eu vou ter um funcionário gay, um gerente gay, um diretor gay? Ou seja, isso era impedimento na contratação, então muitos homens e mulheres gays ficavam calados para aí está também essa questão de agora, nesse momento, elas podem, em alguns casos, falar, enfim, ser elas mesmas e em até algumas empresas, como aconteceu. O Sebrae é uma referência muito grande no Brasil, Breno, e eu vi o Sebrae fazer isso, pessoas que começaram a fazer, enfim, que eram gays e falaram de boa e se casaram dentro com pessoas que também eram funcionários e de boa. A empresa tem uma visão muito ampla, muito aberta, muito real de que, na verdade, o mundo mudou, as coisas mudaram, que a gente precisa ser muito mais diverso. E aí você passa por essa deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso, você enfrentou tudo isso já na faculdade, né? Enfim, todos os passos que você está mostrando não são passos fáceis, né? Você, na hora de fazer a transição, tem a questão do peso psicológico, né? Que você precisa estar ali sendo acompanhado. Depois vem toda a tua vida pregressa, que você vai ter que também estar ali bem, como você diz, fisicamente, mentalmente, para que você passe por isso. Aí vem a questão da empregabilidade, se tem também ali algumas situações complexas. Mas isso, o que eu queria que você respondesse mas é possível, Breno? A minha pergunta mesmo passando por isso, vale a pena? É possível? A mensagem que você fala, nós estamos no final da nossa entrevista, mas a mensagem que você poderia dizer nesse ponto da entrevista é que vale a pena? Então, sem sombra de dúvidas, vale a pena, porque eu acho que, como você falou, né? Imagina um profissional tendo que viver uma mentira ali, seja porque ele é gay, lésbica. Imagina uma pessoa trans, que é uma coisa que eu costumo dizer, né? É muito maior no sentido de sentimento ali, sabe? De você. É como se a gente nascesse preso, né? Confinado em um corpo que não nos representa, em um nome que não nos representa. Então, eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de se libertar dessa prisão, né, de viver livre, eu acho que tudo vale a pena. Porque, como a gente vê, às vezes, pessoas que hoje, seja depois de 60 anos, iniciando sua transição, e eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que finalmente a pessoa se libertou, sabe, daquela prisão que ela vivia. Então, para mim, valeu muito a pena, e eu sempre digo a todas as pessoas, se tem oportunidade, se sente bem, sabe, se realmente quer, faça, sabe, seja quem você é, seja o que for, seja quem você é, seja verdadeiro com quem você é, porque eu acho que mentir para si mesmo e ficar vivendo uma mentira não traz nada de positivo, sabe? Não vale a pena. E como você falou, né? Eu tive uma certa dificuldade, sim, durante
a faculdade, por isso, às vezes, a gente tem pessoas trans, essa grande evasão escolar que acontecia, por não ter o nome social, por encontrar, né, o bullying, o preconceito dentro do ambiente acadêmico, às vezes profissional, mas eu acho que chega um momento na nossa vida que essas dificuldades a gente aprende a contorná-las e a estar de bem com a gente. E eu acho que se eu não tivesse talvez transicionado, eu não sei como seria, sabe, a maneira que eu estaria lidando com o mundo hoje, com as coisas. Como você falou, né, às vezes é uma questão na parte do mercado de trabalho de adaptação, como agora com essa pandemia, as pessoas tiveram que se adaptar ao trabalho em home office, uma coisa que era temida por muitas empresas e hoje os resultados estão aí cada vez mais positivos para diversas empresas. Exatamente, eles vendo que, peraí, o home office fez bem para os números. Então, eu acho que é uma questão mesmo de perder o medo. Se você é uma empresa, você é um empresário, não tenha medo de dar a oportunidade a alguém, porque a gente costuma dizer, né, somos minorias, seja as minorias negras, LGBTs, das causas feministas, mas eu acho que de minoria é só o nome, porque na verdade a gente é a maioria. E eu acho que se a gente é a maioria, né, eu acho que nada mais justo do que a gente viver bem e feliz, sabe? E eu hoje posso dizer, talvez se eu não tivesse passado, né, por todas essas etapas, eu não estaria me sentindo tão bem para ajudar outras pessoas, assim, que é uma coisa que me faz muito bem, que me deixa muito feliz, assim. Naturalmente, você é uma pessoa mais feliz hoje, né, Breno? Muito legal isso. E, bem, eu estou entrevistando aqui Breno Nunes. Breno é ativista da causa LGBTQI+. Ele é administrador. Breno tem uma experiência muito grande nessa área, milita nos direitos humanos, né? E a gente está batendo um papo aqui super bacana. Mais uma vez agradecer ao Breno e a todos que estão aqui. A Lígia disse que o mais importante de tudo na vida é o respeito, Breno, e ela tem toda a razão, né? A Juliana está dizendo que é oportunidade maravilhosa nos dias de hoje, né? Parabéns pela entrevista, obrigado, Juliana. E Breno está aqui, né? É uma oportunidade realmente muito legal. Fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite, porque é um esclarecimento. Eu sempre, como eu disse, eu sou um aprendiz e sempre serei, ou seja, porque, como você disse, né, não só as letras do LGBT foram aumentando, né, como eu acredito que a nossa curiosidade, também as informações e as coisas vão sendo agregadas, o mundo vai mudando, e mesmo que essas letrinhas não aumentem, né, nós temos ali novos conhecimentos. Então, vale a pena a gente sempre aprender, né? E o teu relato é muito interessante, Breno. Eu vi que mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todas as dificuldades, vale a pena. É interessante dizer nisso, eu não sei se você concorda, Breno, que isso é a vida real. Ninguém vai passar por ela sem enfrentar dificuldade. Então, eu não estou dizendo, eu quero dizer que nas suas decisões, seja ela na transição, ou na sua carreira, ou no seu namoro, ou seja qual é a necessidade de você, a sua necessidade, você vai ter que tomar decisões. Na vida real, quando nós tomamos decisão, a gente leva muita coisa, mas pode também perder muitas coisas. Então, é importante que você saiba disso. Breno, eu queria te fazer mais uma pergunta em relação ao que a gente está nos dias de hoje. A gente tem um movimento acontecendo nos Estados Unidos falando sobre a questão dos negros, né, do racismo. A gente viu na Globo News uma reportagem histórica, né, onde a gente estava ali com um apresentador negro que eu sou um cascudo, então já conheço aquele cara há muito tempo, um cara admirável, uma pessoa realmente respeitada no Brasil inteiro, que é o repórter da Globo, e várias mulheres negras apresentando o Em Pauta, se eu não me engano, né?
Eu queria te perguntar se essa causa é uma causa dos negros, né? Ou se é uma causa de todos nós, né? Do grupo LGBT, das mulheres, né? Da minoria em si, como você disse, que juntas passa a ser a grande maioria no Brasil e no mundo. Como é que você enxerga isso, Breno? Conta para mim. Então, eu vou falar uma frase que não é minha, é de um amigo meu, Benny, e ele costuma dizer que no dia, isso para o mundo inteiro, mas vamos colocar assim, né, no Brasil, no dia que a mulher negra, periférica, trans, for tratada com a mesma igualdade em oportunidades, em respeitos, em possibilidades, como o homem cis hétero branco é tratado, nesse dia a gente pode até se aposentar da militância, porque a gente vai chegar numa plenitude de convívio, numa plenitude de entendimento e de respeito por qualquer pessoa. E eu acho que essas questões raciais, ela não é só da pessoa negra. A voz é da pessoa negra que vive aquilo, sabe? Que passa por coisas que eu não sei, assim, eu não conseguiria imaginar passar. Porque, por exemplo, isso é um exemplo muito simples que já aconteceu numa conversa depois do almoço no trabalho, em que eu comentei que eu saía de casa sem a minha identidade. E uma das minhas colegas do trabalho, que é negra e mora numa área periférica, ela falou: Nossa, eu nunca me imaginaria saindo sem meus documentos, porque é um risco para minha vida. Porque se eu for Sim, parada pela polícia, eu não sei. Então, sim. assim, é uma coisa que não passa na minha cabeça. E eu costumo dizer, é um privilégio que eu tenho enquanto pessoa branca, que eu não reconheceria se eu não tivesse escutado de alguém como é se fosse ao contrário, sabe? Com uma Sim. pessoa que não tem a minha cor de pele. Então, eu acho que essa luta contra o racismo e contra qualquer preconceito é de todos os seres humanos. A gente tem que dar suporte uns aos outros. A gente tem que dar a voz para quem precisa falar. Como você falou, né, foi um momento muito histórico e muito emblemático você ter três apresentadores negros, né, duas mulheres negras e um apresentador, em rede nacional. Eu lembro que quando eu era criança, a única repórter negra que existia em qualquer canal que fosse era, Glória era Maria, no né? Fantástico, com a Glória Glória Maria. Maria. É, Exatamente. E eu sempre me questionava assim, mas por que só tem ela? Eu é, perguntava à minha mãe, por que só tem ela? Por que não tem outras pessoas? Por que todos os outros são homens? Sabe? Por que todos os outros são brancos? Então eu é. costumo dizer que desde criança eu já era meio chato com essas coisas, sabe? De Sempre questionar. questionador, É, né? sempre, eu sempre brinco, né? Sempre cientista, perguntando o porquê das coisas. Então, eu acho que é uma luta de todos, sabe? Isso acontece não só lá fora, nos Estados Unidos, como também acontece aqui e em vários outros países. Eu acho que, e é uma coisa muito, eu acho, é muito complicado. Eu não posso falar para uma pessoa negra, mas eu sempre digo que eu tento sempre me colocar no meu lugar de privilegiado, que por mais que eu seja uma pessoa trans, eu hoje sou lido como um homem. E aí Exatamente. entram vários pontos que eu poderia citar, como hoje, quando eu falo em público, eu estou falando em um grupo com alguém, eu jamais sou interrompido como eu era enquanto eu ainda estava, né, numa, Sim. digamos assim, Antes da é, transição. antes da transição enquanto mulher, que Sim. acontecia muito. Eu nunca tinha total razão. Hoje, eu posso falar a besteira que for, eu tenho total razão no meio de outros homens. É muito louco, né, cara? Então, exatamente. Então, assim, a gente vê que esses preconceitos, seja o racial, seja o machismo, né, seja o preconceito contra a comunidade LGBTQI+, a gente vê que passa por alguns princípios em que eu posso não saber o que uma pessoa negra passa, mas isso não vai me impedir de dar apoio e suporte à luta dela, ao que ela me diz que para ela é importante, que ela vive. Eu nunca posso questionar o que ela vive porque eu nunca vou viver aquilo. Eu Exatamente. posso, sim, ter uma empatia e tentar me colocar no lugar dessas pessoas, tentar imaginar, até mesmo assim, eu fico pensando, né, como teve o caso desse garotinho que morreu agora há pouco São tempo, Pedro. eu fico pensando assim, se fosse, sei lá,
um filho meu, uma irmã minha, se fosse um parente meu, um sobrinho. Eu acho que é muito, às vezes, a gente trazer para perto da gente esse sentimento e entender como é aquilo para o outro, né? Tentar, e se não for possível, entender totalmente, pelo menos escutar, respeitar o que o outro está falando, respeitar pelo que o outro está lutando e dar esse suporte, porque eu acho que tudo que envolve alguma forma de preconceito, ela não é positiva para ninguém, para nenhum grupo, para nada, assim. Então a gente precisa realmente se unir. É como eu falei, né? As minorias são o nome, porque na verdade a gente é a grande maioria. E se a gente trabalhar junto, se a gente se unir, dar apoio uns aos outros, a gente consegue construir um lugar muito melhor para todo mundo. Sim, certamente, eu acho que você tem toda a razão. E eu acho que quando você coloca sobre. A gente não consegue, mesmo tentando, né, se pôr ou estar no lugar dessas pessoas, porque realmente nós não sabemos, não temos nem ideia que realmente elas passam. Mas eu acho que tenho certeza que as pessoas entendem os seus privilégios, né? Às vezes fica mais fácil para ela quando é para as pessoas entenderem, como o Breno colocou, que um negro sair sem identidade na rua, cara, é realmente muito perigoso. Uma mãe negra, quando o seu filho vai no supermercado ou vai sair, com certeza não deve ser uma coisa fácil para essa mãe, já não é para nenhuma mãe. Imagina saber que seu filho pode ser confundido com um marginal, né? Quando o Breno falou sobre o menino João Pedro, é uma coisa muito exatamente isso que que eu estou querendo dizer, ou seja, infelizmente isso aconteceu. É, se fala sempre a mesma coisa, né? Era um tiroteio, era isso, era aquilo, mas nesses tiroteios, se eu estou falando de privilégio, é para você entender que se você botar o número de tiroteios que acontecem no Rio de Janeiro, infelizmente o número de pessoas negras que moram lá assim, surreal em relação ao número de pessoas brancas. Então, são esses privilégios que o Breno está colocando, e é para a gente conseguir entender e aproveitar esse momento, né, Breno, e passar a se conscientizar que a gente precisa e pode mudar esse mundo e para melhor. Vai ser muito melhor quando eu olhar para alguém, quando eu olhar para o Breno, quando eu olhar para um homem, para uma mulher negra, eu me senti à vontade e me sentir bem de estar do lado dele. Então, eu acho que isso faz bem para todo mundo. E a oportunidade que a gente está tendo agora, de começo, com todos esses protestos, com tudo, é muito bacana. A gente devia aproveitar isso para acelerar esse processo. Breno, eu queria te fazer mais uma pergunta. Eu te conheci num evento da Shell, né? A gente estava lá, era um evento de energia, mas que a Shell, bacana, fez um espaço voltado para a questão da diversidade. Eu tenho uma empresa de palestra chamada Converger, e eu estava com um dos palestrantes nossos, que é o Messias. Lá eu te conheci, te chamei para fazer parte desse time. Hoje eu falo muito de você quando falo para uma empresa sobre levar um profissional do segmento do pilar da diversidade, que conhece a questão do grupo LGBT. Você acredita que a palestra, né, ela vale como uma sensibilização, ou seja, ela ajuda na sensibilização? Você acredita, Breno, que a palestra ajuda? Como é que você vê isso, e como é que está? Qual é a tua pegada quando você vai numa empresa falar sobre a questão da empregabilidade ou sobre o grupo de LGBT no mundo corporativo, né? Então, eu acho que toda palestra, painel, seja sobre diversidade ou qualquer outro tema, às vezes até sobre saúde dentro do ambiente, né, de trabalho, ela é muito educativa. Ela precisa ser educativa, porque ela está levando um conhecimento que talvez nem todos teriam acesso.
A gente se conheceu nesse painel que teve dentro, né, do evento da Shell, que foi excelente, foi ótimo. A gente teve também a Bia, que foi maravilhosa, falando sobre Sim. ela, que é uma mulher negra que vem da periferia, e ela fala sobre finanças. Educação Uma financeira. coisa que exatamente, uma coisa que as pessoas esperam, que é aquele homem branco engravatado chegando para, né, salvar a sua empresa ali, para salvar a sua vida. E de repente chega ela, uma mulher negra que vem da periferia, e as pessoas às vezes ficam chocadas. Sim. E eu acho que é muito positivo quando a gente tem essa oportunidade de ir fazer uma palestra ou de participar de um painel, porque eu acho que é realmente esse momento de mostrar, né? Seja o ativista, seja o militante, seja o ser humano por trás, né, daquela nomenclatura, e até mesmo de mostrar, assim, os benefícios, vamos dizer assim, de você dar oportunidade, de você abrir suas portas para ouvir uma pessoa que é diferente de você. Porque às vezes eu já fui, por exemplo, participar de Semana da Psicologia dentro de universidades. Tive a oportunidade também de estar em um painel dentro da IBM falando sobre diversidade. E é muito interessante como a gente consegue, às vezes, tirar dúvidas das pessoas e até mesmo mostrar para elas que existe um profissional por trás daquela pessoa, que existe um ser humano, que existe uma pessoa que faz outras atividades, que existe uma pessoa que tem uma coisa em comum com você, entendeu? E que tem um conhecimento que você não tem naquele momento e que adquire. Então, eu acho que é muito importante. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer, né, realmente uma palestra, eu tento fazer uma pegada leve, tranquila e muito aberta a perguntas. Né? Você mesmo falou sobre essa questão de que eu sou uma pessoa que está disposta a responder tudo, e eu acho que se eu não fosse assim, talvez muita gente eu não teria sensibilizado, né, e tocado essa pessoa sobre as questões trans. Então eu acho que eu tento sempre levar o conhecimento e também mostrar o lado positivo, né? De mostrar também que eu entendo o lado da empresa que às vezes tem aquele receio, porque ela nunca teve um funcionário trans, por exemplo. Então, como que ela vai tratar essa pessoa? Como que vai ser nos documentos? Como que vai ser o uso do banheiro? Então, eu tento sempre esclarecer que não precisa ficar com medo, não precisa entrar em pânico, é possível solucionar todas as questões e de uma forma tão tranquila e natural que aquilo se torna parte da empresa. Sim. Pode se tornar ali um dos valores que a empresa vai carregar para a vida dela e que era uma coisa tão simples e que de repente era aquele monstro embaixo da cama, porque a pessoa nunca teve contato com alguém que tem aquela experiência, que tem aquela vivência, que né, aquilo. Então, eu acho que é super válido e também através, né, desses movimentos de palestra e tudo mais, eu acho que é super válido falar para as pessoas que quiserem acessar. Uns anos atrás eu fiz parte de uma pesquisa com a UERJ, que foi financiada pelo consulado, pelo Ministério de Saúde da França, e a gente pesquisou aqui na área regional do Rio de Janeiro, né, em toda a área da cidade do Rio e algumas adjacentes, a gente pesquisou como andava a vida das pessoas trans. Sim. Empregabilidade, saúde, e todos esses dados estão começando a ser anunciados do mês de abril até agora, que foi a pesquisa Trans-UERJ, e eu acho que é uma pesquisa que teve essa pegada de trazer com leveza e com esclarecimento, né, como esses desafios da pessoa trans nesse convívio, né, dentro da sociedade que a gente vive. Sim. Então, e eu acho que traz algumas informações super pertinentes também sobre leis, sobre algumas coisas que saíram aí para ajudar até mesmo as empresas que desejam abrir suas portas e fazer essa educação interna, né, sobre convivência com a diversidade humana. Show, muito bacana. E as pessoas podem encontrar essa entrevista onde? Essa pesquisa? Tem o Instagram do TransUERJ, que por lá tem todos os links, os dados sendo anunciados. Então, eu acho que é uma parte bem educativa também para quem quiser acessar. E eu acho que é muito válida porque a gente entrevistou pessoas de diversas vivências e experiências, e isso tem muito a agregar para todo mundo aí.
Legal, legal. Breno, chegando ao fim, queria te agradecer imensamente. Como eu disse, você está sempre disposto a ajudar, está sempre com o papo aberto aí para a gente poder falar sobre não só esse tema, mas todos, né? Todos os convites. Eu desenvolvo um projeto chamado Diversidade Inclusiva, onde a gente leva especialistas e aí tive a honra de ter o Breno com a gente, compondo Maria Eduarda Aguiar, né? Que é uma mulher trans, bem conhecida, esteve aqui conosco, estava fazendo uma palestra lá no Grupo Pela Vida, aqui no Rio de Janeiro, né? E Isso. o Breno esteve com a gente. E eu quero te convidar, Breno, a gente vai fazer um projeto bem grande, que é um Congresso Internacional de Diversidade, e vai ser uma honra tê-lo como palestrante dentro desse projeto, e depois eu te passo mais detalhes, mas já fica o convite aí para você estar conosco. Breno, para finalizar, eu queria, além de te agradecer, queria que você desse um recado. Nós vivemos um momento antagônico, né, mas um momento de ebulição realmente nas nossas vidas. Nós não só passamos um período de mais de 60 dias, né, quase 84 dias em quarentena no Brasil. A gente com um número de mortos muito grande no Brasil e no mundo, então é um sofrimento bastante constante. Nós temos aqui uma revolução acontecendo nos Estados Unidos em relação à questão do racismo, com a morte daquele americano que foi brutalmente assassinado. A gente vive aqui no Brasil um governo complicado com essa questão da liberdade das pessoas, né? Principalmente quando se fala do grupo LGBT. Mas eu costumo dizer, Breno, e a sinceridade, eu costumo dizer que é nessas horas, né? Eu costumo dizer que nessas horas é a hora que a gente tem que mostrar a nossa coragem, é a hora da gente tem que mostrar a nossa força. E quando eu costumo dizer que quando eu sou pressionado, né, eu viro uma mola realmente. Né? E quando me solta, isso já foi provado por mim várias vezes, quando me solta, eu sigo com muito mais força, com muito mais pressão. Então, eu tenho certeza que esse pode ser um momento de tirar muito proveito disso. E eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, queria que você desse um recado, olhando para essa questão, para as pessoas que estão aqui com a gente, enfim, que vão ouvir e ver essa entrevista em outros momentos. Primeiramente, né, agradecer pelo convite, tanto para essa entrevista, como também para esse evento futuro. Com certeza, pode contar comigo. Eu acho que essas parcerias que fazem toda a diferença, que leva esse conhecimento a mais pessoas. E sobre essa questão do isolamento, uma coisa que eu gosto muito de dizer é que, por mais que o vírus possa atingir todas as pessoas, né, de diferentes classes e locais e tudo mais, é sempre a gente pensar, né, sobre ter essa sensibilidade de entender que talvez para algumas pessoas essa situação de quarentena e isolamento ela é muito complicada, é muito pior, né? Como a gente veio falando sobre as questões das periferias, eu também coloco nessa questão do isolamento social, às vezes, para algumas pessoas LGBTs que convivem com parentes que, né, não respeitam, que são homofóbicos. Então, assim, é um momento muito complicado. Mas eu acho que é a gente buscar esse suporte uns nos outros, da comunidade, seja os nossos amigos, sejam pessoas novas. Eu sempre digo que as minhas redes de contato são sempre abertas para as pessoas buscarem, se quiserem conversar, se quiser tirar dúvidas, se quiserem desabafar alguma coisa. Eu sempre estou aí com a porta aberta para tentar ajudar um pouco e minimizar esse impacto desse isolamento agora, né, que a gente vive, e também em outros momentos. E uma coisa muito interessante sobre o que você falou da pressão é que eu também tenho um pouco disso, sabe? Eu acho que quando as pessoas vão me pressionando, vão, às vezes, me encurralando,
é o momento que eu busco aquela resiliência, aquela força para melhorar ainda mais o que eu posso fazer por mim e pela minha comunidade. É o momento onde, às vezes, eu olho não só para quem está melhor do que eu, mas também olho para quem precisa de ajuda. Porque, às vezes, a gente tem essa mania de focar sempre em quem está melhor, melhor, melhor e bem, e esquece, às vezes, de olhar para quem está ali, né, e que não está tão bem assim naquele momento. Então, é realmente um momento da gente se reinventar, de até mesmo durante esse isolamento, né, tentar conviver melhor possível com nós mesmos, com aqueles que nos cercam, e até mesmo de tentar manter, né, essa rede de apoio com as pessoas, mesmo que seja por uma rede social, pelo WhatsApp, porque sempre tem alguém ali que a gente pode buscar, né, aquele ombro amigo, aquele conforto, aquela força, ou alguém que a gente pode estar colaborando, ajudando. Claro que financeiramente está todo mundo apertado, apesar, né, de, em alguns casos, algumas pessoas que podem estarem colaborando com vários projetos sociais, mas a gente sabe que para muita gente está difícil a situação, mas eu acho que dar esse apoio emocional, se a gente também está bem para isso, é uma coisa muito importante nesse momento. Então, toda vez que alguém te pressionar, como você falou, tenta ser como uma mola, sabe? Deixa pressionar, mas depois vai buscando uma saída para tentar, sabe, dar esse impulso para ir mais à frente. Porque eu digo, no início da minha transição, eu sofri muita pressão de todos os lados. Talvez se eu tivesse desistido, hoje eu não estaria tão bem comigo mesmo e conseguindo alcançar os lugares que eu já consegui, né, conquistar, os sonhos que eu já tive e já conquistei, outros que eu comecei a ter e estou em busca aí para realizar. Mas se eu tivesse, de repente, desistido, parado e não confiado em quem eu sou, eu acho que eu não teria tido esse impulso para ir mais adiante depois. Exatamente. A gente está sempre a um momento de desistência dos nossos sonhos, né? Isso significa que se você desistir, você não vai alcançá-lo, né? Então, está sempre entre você e seu sonho alguma barreira. Então, isso, Exatamente. né? Exatamente isso. Está sempre entre você e seu sonho uma barreira. E o que você precisa fazer é passar por ela. E, às vezes, isso leva um pouco de tempo, mas vale a pena, como você viu a história do Breno, insistir, persistir, porque o que vale em toda essa trajetória é vivê-la, né? É a luta, é o sonho, né? São as micros conquistas, e isso é o que vai importar realmente para nós. Breno, mais uma vez, super obrigado, gratidão. A gente se fala aí durante a semana e eu vou te passando aí sobre a questão do Congresso. Vai ser uma honra tê-lo de novo conosco. Tá ótimo, super obrigado, Carlos. E novamente, eu acho que para as pessoas LGBTs ou qualquer pessoa que esteja enfrentando alguma dificuldade, não tenham vergonha de pedir ajuda, não tenham Isso aí. vergonha de se apoiar, sabe, nessa rede, na comunidade, nas pessoas próximas, porque sempre tem alguém ali que pode estar com forças para dar esse impulso para a gente passar por essa barreira. Muito É isso aí. obrigado, Carlos. Obrigado a você, uma boa noite, tudo de bom. Uma boa noite. É isso aí, galera. Obrigado por vocês estarem até aqui conosco. Foi ótimo. Um abraço, um bom descanso para todos.